Era o fim de tarde quando a máquina de mistério serpenteava por uma estrada sinuosa entre as colinas enevoadas de Vermont. O céu, tingido por tons laranja e cinza, parecia anunciar que aquela noite traria mais do que apenas escuridão. A estrada levava ao vilarejo de Graven Hollow, um lugar que, segundo os jornais locais, vinha sendo assolado por aparições inexplicáveis nas ruínas da antiga mansão Eldridge, uma construção do século XIX, esquecida pelo tempo, mas ainda presente nos sussurros e superstições dos moradores. Na cabine da van, o silêncio dominava. Fred dirigia com os olhos fixos à frente, as mãos firmes no volante. Havia algo em sua postura, uma rigidez, uma concentração profunda, que destoava do tom leve e descontraído que geralmente pairava sobre os casos da equipe. Mesmo sem dizer uma palavra, Fred demonstrava que aquele mistério não era como os outros. Era como se ele sentisse que havia algo esperando por ele ali, nas sombras daquela mansão adormecida. Chegaram ao vilarejo pouco antes do anoitecer. As ruas eram estreitas e calmas, mas a atmosfera era pesada, como se a própria cidade estivesse em luto por algo que não podia ser nomeado. Velma tratou de recolher informações com os moradores. Daphne fotografava os arredores, atenta aos detalhes. Salsicha e Scooby, como de costume, buscavam por qualquer lugar que servisse comida. Mas Fred permaneceu próximo ao portão enferrujado da mansão, observando-a como se tentasse decifrar seus segredos apenas com o olhar. As ruínas da Eldridge se erguiam diante deles como um gigante adormecido. Suas paredes estavam cobertas por trepadeiras ressecadas, janelas quebradas e colunas que pareciam prestes a desabar. Mas havia algo naquele lugar que o chamava. Uma inquietação antiga, um desconforto que crescia à medida que se aproximavam da entrada principal. Ele não sabia explicar, mas sentia que aquela investigação era mais do que uma busca por pistas. Era uma prova silenciosa, um duelo entre ele e o desconhecido. Quando cruzaram os portões, a escuridão tomou conta. Lá dentro, o ar era denso, pesado, como se os próprios tijolos da mansão guardassem segredos demais para permanecerem inertes. Fred tomou a dianteira, liderando os passos com precisão. Cada movimento era calculado, cada decisão tomada com frieza e instinto. As lanternas tremiam nas mãos dos outros, mas ele mantinha o pulso firme. Exploraram os corredores decadentes, encontraram retratos antigos e objetos cobertos por camadas espessas de poeira. Havia símbolos estranhos nas paredes, desenhos riscados como avisos esquecidos, e sombras que se moviam onde não havia vento. O grupo se separou, seguindo diferentes caminhos em busca de pistas, mas Fred permaneceu sozinho. Escolhera subir até a torre da mansão, atraído por algo que não conseguia explicar. Seus passos ecoaram pela escada em espiral enquanto o silêncio aumentava. Lá no alto, encontrou um quarto lacrado. O trinco cedeu com esforço, revelando um espaço intacto, como se o tempo ali tivesse congelado. Uma escrivaninha com papéis espalhados, um diário aberto, e fotos antigas presas a um espelho embaçado. Fred se aproximou e leu as palavras escritas com tinta desbotada. Eram anotações de um investigador, alguém que, décadas antes, havia tentado entender os mistérios da mansão, mas desaparecera sem deixar rastros. Quanto mais lia, mais reconhecia os padrões. A lógica, a forma de montar as teorias, lembravam a dele. O último nome assinado no diário o fez recuar. O homem desaparecido era Frederick Johnny Senhor, um parente distante de seu pai adotivo. Um elo que Fred nunca soubera existir. Aquela mansão, aquelas assombrações, de algum modo, tudo estava ligado à sua própria história. Nesse momento, a mansão pareceu despertar. Um som profundo percorreu as paredes, como um rugido abafado. Fred desceu correndo as escadas, sentindo os estalos da estrutura ao seu redor. Encontrou os outros no grande salão, onde uma figura encapuzada, envolta por uma névoa escura, os encarava do alto de uma sacada. Era a aparição que aterrorizava o vilarejo. Mas agora, diante dele, Fred não via um fantasma. Via alguém por trás da encenação. Movido por um impulso firme, Fred atravessou o salão,
ativando o que restava de um sistema antigo de iluminação que ele mesmo havia identificado mais cedo. As luzes acenderam-se abruptamente, revelando os mecanismos e espelhos ocultos que projetavam a entidade. O vulto recuou, tropeçou e caiu entre os destroços. Quando o grupo o alcançou, a máscara caiu, revelando o zelador da vila, que há anos alimentava a lenda da mansão para impedir escavações e esconder um antigo cofre subterrâneo. Mais uma vez, o mistério fora resolvido. Mas para Fred, aquilo foi mais do que uma vitória. Descobrir aquela conexão com seu passado, mesmo que distante, o fez refletir sobre o que sempre o movia. Não era apenas o desejo de resolver casos, ou a paixão por armadilhas bem montadas. Era a busca por respostas mais profundas, sobre quem ele era e de onde vinha. Naquela noite, enquanto os outros descansavam e Scooby dormia roncando sobre um travesseiro improvisado, Fred permaneceu acordado, observando o céu escuro pela janela quebrada da mansão. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente parte do mistério que acabou de desvendar. E no silêncio da madrugada, entre as sombras dispersas e a brisa fria que vinha das colinas, ele compreendeu. Às vezes, o verdadeiro enigma não está no que se vê, mas no que se carrega por dentro.